12 horas e 34 minutos, você está aqui sintonizadinho com a gente. E não esqueça, põe a musiquinha lá daquela voz grossa, boa, vai. Põe a musiquinha de novo aí pra gente, ó. Isso. Nós vamos deixar ela meio de stand-by já, sabe, Sadal? Pra gente lá. Isso mesmo. É o nosso Riverside. Aê. Isso mesmo. Gostou? 103 metros quadrados. Tem forno até para você fazer pizza e pão. Ah, ontem eu não falei, mas tem uma coisa bárbara nesse prédio que eu não vi. Bom, além da piscina climatizada, certo? Além da guarita blindada, que infelizmente tem que ter, né? Olha que ponto nós chegamos. Mas tem uma coisa que nenhum outro prédio tem, além de várias outras coisas, mas tem mais uma. Sabe o quê? Tem uma lavanderia comum. Isso mesmo. Apesar de ser um apartamento maior, né? Ter área de serviço e tudo mais, vou mostrar para vocês a planta baixa aqui. Tá aqui, ó. Essa é a planta baixa do apartamento do Riverside. Gostou? Então tá. Tem a área de serviço, ó lá, dependências de serviço, cabe. É essa ponta aqui, ó, bem grande, ó. 2 por 2,5. Grande a área de serviço. O tanque, a máquina de lavar, tudo. Mas se você não quiser, você usa lá embaixo a lavanderia comunitária, como são nas maiorias dos prédios da Europa e dos Estados Unidos. Não tem lavanderia dentro de casa, não tem lavadora dentro do apartamento, coisa nenhuma. Todo mundo lava a roupa lá embaixo na lavanderia do prédio. E o Riverside veio com essa novidade aqui para Guaratinguetá. É o único que tem, hein? Gostou? Lava e pronto. Depois você estende lá na sua casa, se você quiser. Ou num momento ou outro, numa necessidade, quebrou sua máquina, tem lá, tá pronta para você. Gostou? Vamos lá, minha gente. Nós estamos batendo um papo com o Capitão Nogueira, comandante da PM de Guaratinguetá, 12 horas e 36 minutos. Capitão, me conte uma coisa. Como é que tem sido... Ontem ou antes de ontem, eu vi que na semana passada vocês fizeram uma operação em Guaratinguetá. Ontem ou antes de ontem fizeram uma também, né? Sim. Como é que funcionam essas operações? A gente tem um calendário grande de operações. Algumas são diárias, algumas são semanais, outras têm um intervalo um pouco maior. E sempre que possível a gente combina tenta fazer estratégias combinadas com as companhias ao lado, né? Então a gente tem a companhia sediada em Aparecida, a companhia sediada em Lorena, os batalhões ao lado, o batalhão de Taubaté, para que a gente tente compartilhar os recursos. Então certo. Eu tenho o meu pessoal... Ainda tem mais essa logística, né? Sim, porque não pode ficar gastando dinheiro à toa também, não. Mas assim, compartilhar o recurso no seguinte sentido... a gente tem alguns horários ou alguns momentos de maior necessidade, então a gente identifica, tenta ver se é possível, se dá para fazer essa engenharia. Então alguns dias a gente empenha recursos, por exemplo, em Taubaté, e alguns dias o pessoal de Taubaté vem aqui e trabalha com a gente também. Perfeito. Além disso, a gente tem apoio da Força Tática, tem apoio do BAEP. Então, ao invés de transferirmos entre nós internamente, a gente sempre cobra o governo a respeito de recursos materiais e humanos. Certo. Mas para a população eu preciso dar respostas, eu preciso trazer trabalho, eu preciso trabalhar. Então, ao invés de apresentar qualquer reclamação, o que a gente faz? A gente senta, conversa, planeja e multiplica os esforços, multiplica os recursos com ações planejadas dessa forma. Então, eu consigo em alguns dias colocar um número bem maior de policiais e ataco aqueles pontos que a gente observa, acompanha, estuda, para tentar reduzir a criminalidade na cidade. Isso não é algo isolado, não. Isso acontece praticamente em sequência, porque o serviço nosso ele não pode parar. Ele talvez seja um dos únicos, se não for o único, realmente ininterrupto. A qualquer momento a gente tem ação da Polícia O Militar. sistema de câmeras na cidade, ele ajuda bem, comandante? Ajuda. O que acontece? O Estado... O prefeito fez a campanha deles que vai colocar. Vai. Inclusive já conversamos, já estivemos conversando com a administração municipal, até no sentido de
de tentar auxiliá-los em alguma coisa assim. Tem um sistema que o Estado... O sistema vocês entendem, né? Tem um sistema que o Estado está preparando, deve chegar para a gente nos próximos tempos. A gente indicou alguns pontos e já indicamos... Ele não é político, ele falou próximos tempos, ele não dá data. Não é promete, que realmente né? não depende de nós, né? Mas a gente, ao indicar os pontos, a indicação foi feita já em conjunto com a Prefeitura, consultamos também a Polícia Civil, porque a gente sabe que a Prefeitura terá esse sistema. Então, para que eles já tenham no plano também esse sistema estadual, para que a gente possa fazer algo que utilize, sempre otimizando a utilização dos recursos. Já foi indicado em comum acordo, o Major Oliveira, da Defesa Civil, participou dessa indicação com a gente, o Marcos do Trânsito participou com a gente. Acho que se a gente estiver próximo, trabalhando junto, todo mundo, é melhor para a comunidade. E eu conversei recentemente com o prefeito e ele comentou alguma coisa conosco a respeito desses planos. É uma ideia muito bacana, uma ideia muito interessante. Eu confio que o município nosso terá e todo o investimento bem feito, de forma inteligente, planejada, pensada, é importante para a cidade. Surte efeito. Surte resultado, sim. Só para a gente não perder a oportunidade, eu recebi Chegou aqui, aí. faltou, a memória faltou, mas os amigos não me deixaram aqui. Quem Que quiser ver o e-mail do celular, a como identificação... É que faz? Olha, preste atenção para você saber como é que você... O e-mail do seu celular. Vamos lá. Vai digitar aí o asterisco. Asterisco. Aí depois o joguinho da velha aí. Tá. 06 e o joguinho da velha outra vez. Ao digitar... 06 mais joguinho da velha de novo. Isso. Ao digitar vai aparecer imediatamente na tela do celular. Eu tinha colocado no meu aqui, ele sumiu. Asterisco, jogo da velha, 06... Ah lá, o do Sadal já veio, aquilo lá, aparece parece um monte de isso. Código de barra. A câmera isso. Vai pegar aqui a distância. Quer colocar o seu aí próximo? Põe o seu, Sadal, aí. Vai aparecer esse jogo da velha aí. Esse númerozinho que aparece aí na transmissão, é interessante que as pessoas tenham anotado esse númerozinho. Para no momento... É o e-mail 1, depende isso, disso. E esse outro aqui de baixo? É interessante anotar, sim, anota os 3 números para poder passar, porque o policial na rua ele verifica justamente esse número e há um cadastro, nós temos um cadastro disponível já no sistema da Prodesp, que vai mostrar para nós se aquele aparelho é produto de algum ilícito. Sendo produto do ilícito, a gente já tem condição de identificar ali um infrator. Se não for o autor do roubo ou do furto, pelo menos ele já está receptando um celular furtado ou roubado. E para aquele que vai comprar um celular, é interessante que não adquira de fontes ilícitas, porque a partir do momento que adquiriu, já está incidindo numa conduta irregular também, que é a receptação. Exatamente. Lembrando que, olha, se você compra produto roubado, você é um receptador. Então, está cometendo um crime também. Tanto aquele que roubou e você que comprou. Sim, não é verdade? Isso é para tudo, hein, minha gente, na vida. O mercado, na verdade, criminoso, ele acaba sendo alimentado por essas pessoas que adquirem, né? A pessoa vai adquirir um telefone irregular, ela está, de certa forma, incentivando a que as pessoas furtem e roubem mais e mais para frente a mesma pessoa pode acabar sendo... Se não tiver quem comprar, acaba a roubalheira. Exatamente. O que te preocupa mais em Guará? Olha, a gente aprendeu já com esse tempo de casa aí de que não tem ocorrência que não nos preocupe, né? A gente tem alguns meses muito interessantes em que a gente consegue diminuir delitos. No mês de maio, por exemplo, a gente diminuiu os delitos de furto, por exemplo. Furto à residência, a gente conseguiu trabalhar bem, diminuir esses delitos. Maravilha. Porém, eu só ficaria feliz se o número fosse 0, né? Se eu tiver uma família que foi vítima de furto, já não nos deixa contente, porque aquela família passa por um trauma, sofre esse trauma de ter o seu bem subtraído. Então, eu não posso deixar ou diminuir ou arrefecer em nenhum momento com nenhum dos delitos que a gente tem. Eu preciso, e talvez esse seja o grande desafio da gente. A gente busca o tempo inteiro traçar estratégias, e eu tenho um grupo muito
bom de policiais aqui em Guaratinguetá. A gente tenta traçar estratégias, muitas vezes de forma conjunta, para tentar diminuir todos os delitos. Todos os delitos nos causam preocupação. Que te incomoda mais? Ou acho que não é só Guará, né, capitão? Não, é em todo lugar e de certa forma, aquela máxima que falávamos antes das pessoas, dos consumidores que alimentam o ciclo aí, ela se aplica também. Mas para a senhora ter uma ideia, números oficiais agora que estão disponibilizados na página da Secretaria de Segurança Pública, a gente tem um número grande de prisões e apreensões por porte, por tráfico. A gente teve semana passada... Essa nossa região é muito pesada? Por conta de ser Dutra, Rio, São Paulo, eu creio que infelizmente a questão dos entorpecentes ela está pulverizada, né? Mas assim, a atuação das polícias tem sido muito forte. A Polícia Militar tirou esse ano quase 10 quilos já das ruas. Semana passada a gente teve uma apreensão grande aqui em Guaratinguetá, teve apreensão grande em Lorena, e esse trabalho nosso não para. Maravilha. Só que assim, talvez talvez a questão esteja muito antes de onde eu possa atuar. A questão seja muito mais na prevenção, na retomada de alguns conceitos de família, de educação. Isso aí. A gente tenta ajudar. Chegamos lá. A gente tenta ajudar principalmente com o PROERD, que talvez seja o programa mais significativo de combate às drogas, que é feito pela Polícia Militar, em parceria com a educação, mas é um esforço da Polícia Militar. Só que assim, talvez se recuperarmos um pouco de alguns conceitos mais antigos, a gente tem falado muito isso quando a gente fala do projeto de vizinhança solidária. Como é que está isso? Aliás, foi bom o senhor citar isso. Eu acho esse projeto muito legal. Preste atenção nesse projeto. Assim, e quem que pode participar? Todo mundo pode participar. É uma estratégia que a gente tem adotado, não aqui, mas na região inteira, uma estratégia da região, dessa região nossa, da região metropolitana do Vale do Paraíba. Essa estratégia, ela visa tentar incentivar nas ruas, nos bairros, a reaproximação de uma forma como era antigamente. O vizinho cuidava do vizinho num sentido positivo, né? Não de cuidar da fofoca da vida alheia. Não de fazer fofoca, mas assim, de que a gente se preocupe com o bem-estar do vizinho, se ele está bem, se ele está precisando de ajuda. Aquele vizinho que deixou a casa, saiu de manhã, volta para trabalhar à tarde, de repente tem um caminhão parado na frente da casa dele. É algo para tem um sujeito estranho na rua, verificar, avisar a polícia, fazer, justamente de cuidar do nosso espaço. Hoje a gente consegue se comunicar no WhatsApp dos amigos que estão aqui no estúdio, por exemplo. Deve ter amigo na Austrália, amigo na China, no Japão. A gente fala com eles em tempo real e não conhece o vizinho às vezes, né? É verdade. Não sabe quem que mora do lado. E isso é importante a gente retomar, porque eu sempre cito lá o exemplo de quando tem alguém coordenador desse sistema? Tem sim. Como é que funciona? Cada rua que resolveu topar, fazer, procura a gente vai, dá uma palestra, explica. Isso não quer dizer que eu vou pôr viatura, guarita, cano, não é o ponto de partida. O ponto de partida é o vizinho se conhecer, conversar e a gente já ter essa predisposição à autoproteção. Perfeito. A gente vai lá, conversa e a própria comunidade escolhe um líder que a gente vai chamar de tutor. Esse tutor entra num grupo com a gente, que é o grupo dos tutores, que vai facilitar para a gente poder trafegar rapidamente as informações. E aí vão surgindo diversas medidas positivas. Às vezes as pessoas pensam assim, minha rua tem câmera, aconteceu um crime aqui, eu vou disponibilizar rapidamente, minha casa tem câmera, eu vou disponibilizar rapidamente as imagens. A gente tem exemplo de ruas ainda não em Guaratinguetá. O pessoal vai comprar um sistema conjunto de câmeras que possa se comunicar. Então, eu acho bárbaro isso, eu acho triste de ter que fazer isso, mas já que nós estamos nessa situação, vamos fazer, de certa forma, Neuza, em determinados momentos da vida, a gente tinha isso e não sabia. Eu sempre cito, quando vou bater papo, converso com o pessoal no Conseg, inclusive nossa reunião do Conseg na próxima segunda-feira, 19 horas, no Colégio Fonte. Quem é o presidente do Conseg? É o meu amigo Leles, lá do Leles, não consigo falar com o seu Leles. O seu Leles é uma pessoa nota 11, né? Nem nota 10, sensacional. Minha diretoria é muito boa, estão fazendo um trabalho muito bom aqui em Guaratinguetá. E aí o que acontece? É toda segunda-feira do mês. Primeira segunda-feira do mês.
Primeira, segunda mês. Lá no batalhão? Não, cada mês a gente faz em um bairro para termos a participação do maior número possível de comunidades. Tá. E assim, o que a gente tem bacana em alguns momentos da vizinhança solidária? Às vezes surgem ideias de alguns grupos que a gente pode compartilhar para o estado inteiro, para todo mundo. Maravilha. Surge uma ideia boa igual essa das câmeras, o que as pessoas vão fazer? Pô, tem 10 casas que vão adquirir o sistema. Eles pesquisaram uma forma, vão adquirir um sistema que se comunica entre as casas. Então, assim, as pessoas, elas têm condição de verificar as câmeras voltadas para áreas comuns, para a área pública, da rua inteira. Olha só que avanço que a gente tem. E, antigamente, lá quando eu era pequenininho, morava ali no Pedregulho, a gente jogava futebol na rua, né? Colocava lá 2 chinelos de um lado, 2 tijolos do outro, jogava bola. E às vezes a bola caía na casa de alguém, o menino falava um palavrão, o vizinho vinha e dava bronca, não pode falar assim, não precisava ser o pai. Tinha esse cuidado dos pais com as crianças dos vizinhos, exatamente. O respeito parecia aos uma criança, velhos. eu ia na rua de cima jogar bola, já vinha um pai lá da rua de cima, de onde é que você veio? Ah, você é filho do fulano? Então tá bom. É esse cuidado que a gente quer recuperar, que ajuda demais a gente, é muito positivo pra gente. Justamente nesse sentido. Num prédio, às vezes, as pessoas não se conhecem, não se falam, nada. A gente tem, de certa forma, a gente tenta conversar com os comerciantes assim também. Você viu alguém suspeito passar por você ou ir a outro local? Vamos conversar. Quanto mais a gente conversar, mais comunicação, melhor. A maioria são as pessoas de bem. Se as pessoas de bem se conversarem, se mobilizarem, o ambiente vai ficando hostil para as pessoas que não são de bem. Como é que as pessoas que estão nos ouvindo, nos prédios, nos bairros, e se quiserem fazer parte do solidário, da vizinhança solidária, como é que funciona? A vizinhança solidária entra em contato com você? Pode entrar em contato comigo lá na companhia da Polícia Militar, pode ir à reunião do CONSEG, a gente recebe a qualquer hora lá na base da Polícia Militar, é só ir ou ligar antes, 3132 4040, vai falar comigo ou vai falar com alguns outros policiais, a gente orienta. Na verdade, é um grupo da comunidade que monta e a gente passa a compartilhar a informação com eles, com esse grupo. É muito bacana, todo lugar que tem que o pessoal faz funciona muito bem e a gente espera abranger o maior número de bairros aqui em Guaratinguetá também. Já tem algumas pessoas participando e assim, às vezes as pessoas me procuram lá e falam assim, olha, eu tenho pouca gente na minha rua, posso participar? Pode. A gente começa com 5, depois 6, daqui a pouco 10, 100, vai aumentando. O importante é que todo mundo que entre tenha essa noção, seja voluntário, entre para participar de coração aberto, cabeça aberta mesmo. Não crie resistência, não tenha medo, não é verdade? Porque é uma ideia de mobilização. Uma ajuda. Sim, uma ajuda para todo mundo junto. Eu acho muito legal isso aí. Olha, agora me conte uma coisa. Por que hoje em dia nós estamos associando motoqueiro a bandido? A senhora me perguntou antes até da questão, por que não multa os motoqueiros que passam, né? Nossa Senhora, assim, eu tenho uma birra com esse motoqueiro, não os motociclistas, os motoqueiros. O motociclista fica bravo de chamar ele de motoqueiro, né? A senhora sabe que a gente trabalha muito bem com o departamento de trânsito aqui em Guará, o Marcos é parceiro da gente, o Pazini que estava aqui no ano passado é parceirão também, e os agentes todos, a gente só tem elogios à postura deles. Eu acho que, de novo, né, toda vez que a gente consegue fazer uma parceria, quem ganha é o município e a gente pensa sempre nos nossos municípios. A legislação de trânsito, ela prevê algumas missões para a Polícia Militar. A gente faz um convênio previsto também no CTB para ampliar essas missões. Ela não é a missão primordial da Polícia Militar, mas a gente atua no trânsito também, principalmente pelo fato de que um descumprimento de uma legislação de trânsito, ela pode vir a ocasionar risco para a vida, e é isso que a gente combate prioritariamente. Não é fábrica de multa, não é ideia de multa, nada. A pessoa pode se tornar... Capitão, eu vou contar uma coisa para o senhor. Eu acho que o único jeito disso a gente aprender é pegar no bolso mesmo, sabe? Sim. É pegar no bolso. E aí o que acontece muitas vezes com essas pessoas que cometem irregularidade, e a senhora colocou um negócio bacana que muita gente fala, é importante a gente falar às vezes publicamente. Poxa, passou na frente do agente de trânsito, não aconteceu nada. Às vezes o agente não tem a condição de abordar naquele momento, mas ele faz a anotação da placa do veículo, faz as autuações e essa pessoa recebe a autuação em casa. Pode ser feito isso? Acontece muito, o número é muito grande de infrações assim.
E a gente tem muitas pessoas que recebem lá 5, 10 autuações. O que faz? Para de pagar o licenciamento do veículo. E esse veículo vai ser removido na primeira oportunidade em que for abordado pela Polícia Militar. Vez ou outra as pessoas falam, poxa, mas vocês retiraram o veículo da rua só porque estava com licenciamento vencido. Não. Na verdade, aquele que paga o seu licenciamento, ele regulariza o seu veículo e ele é obrigado a regularizar as autuações. E muitas vezes a pessoa tem lá autuação que causa risco à vida, né? Excesso de velocidade, manobra perigosa. Ela tem diversas dessas autuações que são caras e não paga, e aí acaba tendo seu veículo recolhido. Eu vou mais longe que isso, ô, capitão. A falta de educação do motoqueiro é demais. A falta de educação. Eu vou contar um caso. Outro dia, atravessando aqui em frente a Riachuelo, ali na ladeira, eu descendo para o meio, esperei o sinal fechar para eu atravessar. Veio um motoqueiro com a mulher na garupa, ele parou em cima da faixa de pedestre, eu parei e falei, eu vou passar por onde? O que a senhora tem a ver com isso? Entendeu? Ele não deixa você passar, ele passa por cima da sua cabeça. A falta de educação é muito grande, capitão. É muito grande. E essa falta de educação, ela acaba às vezes refletindo na falta de segurança, né? Ele pode colocar vidas em risco. E é nisso que a gente trabalha. É assim, vou trabalhar, vou coibir infrações de trânsito, não como fábrica de multa, mas no princípio de preservação da vida. Uma pequena infração, ela pode ir se tornando maior até colocar uma vida em risco. Eu não posso permitir. E essa coisa de bandido e motoqueiro, qual é essa ligação? Infelizmente, os bandidos, eles utilizam todos os tipos de veículo, né? A moto, ela é bem utilizada pelo valor mais baixo de aquisição, manutenção, e pela agilidade que tem também. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas olham lá e a polícia está parando moto. Poxa, está pegando no pé de motociclista. Pega mesmo. A gente aborda muitas motocicletas, porque assim, às vezes eu estou ali abordando uma motocicleta e estou recuperando a moto desse indivíduo trabalhador que teve a moto furtada ou roubada por um bandido. Mais ou menos o seguinte, a gente tenta utilizar... No início, né, a senhora falou assim que eu fui sutil. A gente tenta utilizar termos sutis às vezes, mas não tem jeito. O nosso trabalho, ele precisa ser intenso, ele precisa ser repetitivo, ele precisa, em determinados momentos, se incomodar, porque é a forma que a gente tem para garantir efetivamente a segurança das pessoas. Você está precisando de mais gente aqui? Homens e mulheres? Eu não falo homens agora porque tem mulheres também. Homens e mulheres. O que acontece? Eu nunca, isso é uma postura que eu tenho, eu nunca falo a respeito de necessidades de efetivo. Se a gente falar em números absolutos, eu descontextualizo. Às vezes a pessoa observa e na cabeça dela ela não vai ter o mesmo entendimento que eu. Certo. Sou técnico no assunto para dizer quanto é necessário ou não. E eu sempre falo nas reuniões do Conselho de Segurança que essa é uma pergunta recorrente. Eu sempre falo que eu não vou falar para as pessoas as necessidades que eu tenho, não vou falar publicamente das necessidades que eu tenho, porque eu não acho justo com o cidadão que eu diga para ele o que me falta. Eu pergunto ao cidadão o que ele precisa e tento, com os recursos que eu tenho, fazer o máximo possível para poder atendê-lo. O que eu posso garantir para a população é o seguinte... internamente a gente conversa, pede, apresenta sugestões e alternativas. Externamente, eu posso garantir para a população que todos os recursos que temos são utilizados para fim de policiamento. Qualquer um que tem uma demanda no meu bairro. Hoje esteve comigo o vereador Fabrício, passou a manhã inteira, foi conversar sobre o requerimento que ele apresentou, conversamos sobre outras questões também. Apresentem as demandas e a gente vai fazer o máximo possível para atender da melhor forma possível. Agora, não posso passar ou culpar a população ou utilizar como escudo eventuais deficiências que eu tenho. Não fiz porque não tinha gente para não fazer. Com o máximo, com tudo aquilo que eu tiver, eu vou fazer o máximo possível para atender todas as demandas. Maravilha, é bom porque também você não... Ele é esperto. Tá certo, capitão. Tá muito bem. Eu vou mostrar vou entregar o ouro pro bandido de jeito nenhum, né? Literalmente. Tá certo. Capitão, eu fiquei muito contente desse bate-papo nosso aqui. Eu tenho certeza que a população de Guaratinguetá vai ficar e se sentir mais segura. Mas tem uma pergunta que fala assim... Mas o que a polícia militar faz? Por que tem polícia civil e polícia militar? Qual é? No fim era a primeira pergunta e vai virar a última. Né? Não tem problema, pergunta muito pertinente. Por que tem duas polícias e vocês trabalham junto no trabalho? A gente vê, as pessoas veem em filmes, né? Porque só tem uma polícia em todo mundo.
né? Aqui no Brasil, acho que é um dos poucos lugares que tem duas. Eu acho que daria para a gente pensar de uma forma diferente. Vamos pensar como que o crime acontece, né? A gente parte de uma situação de normalidade, alguém quebra a ordem, comete um crime, e esse crime vai ter as consequências posteriores. No momento de normalidade, no momento da quebra imediata da ordem, eu tenho uma polícia identificada na rua. Então eu circulo pela rua numa viatura, num uniforme como eu estou hoje, e as pessoas, para qualquer problema, a maior parte das ocorrências que a gente atende não são criminais. Para qualquer problema, conta com uma força para atendimento imediato. Então a parte de prevenção e de repressão imediata do delito é feita pela Polícia Militar, que é ostensiva e identificada. Os nossos estudos são nesse sentido. A partir do momento que o crime já aconteceu, para que ele seja investigado, que seja oferecido para a justiça um inquérito com informações, não tem mais a necessidade de ser uma polícia caracterizada. Ela vai trabalhar numa outra frente. Na investigação. De investigação, de composição de provas. O trabalho deles é em outro sentido. Então, a civil, por exemplo, de uma operação que você faça aí, a Polícia Civil não vai junto? A não ser que ela está envolvida. Não, em algumas oportunidades participa junto, sim. Eles têm as operações próprias da Polícia Civil. É que, na verdade, a área de atuação é diferente. Então, em qualquer polícia do mundo que seja unificada, vai ter uma equipe que é uniformizada para garantir a preservação da ordem e uma equipe não uniformizada para fazer a investigação. A gente tem aqui duas polícias diferentes, mas o trabalho é exatamente o mesmo, porque o ciclo criminal é exatamente o mesmo. Então não há prejuízo. Popular, a pedreira fica com vocês, né? Não, eu acho que faz parte, é um trabalho de continuidade, a gente tenta se aproximar. A gente teve, por exemplo, nos últimos dias, algumas operações feitas em Lorena. Eu trabalhei por 3 anos em Lorena, e hoje é uma outra colega, uma mulher, inclusive, que é comandante lá. E houve algumas operações em conjunto por questões circunstanciais em Lorena, e as duas polícias trabalham bem juntos. A gente tem aqui, eu tenho uma amizade muito grande com o delegado responsável pela DISE, a gente tem se aproximado cada vez mais da DIG, dos distritos todos. Eu acho que se a gente conseguir compartilhar a informação, trabalhar em conjunto, é o que a gente tem falado. Não são concorrentes? Não. São parceiros? São parceiras, até porque trabalhamos, vamos dizer assim, na mesma área, né? Só que cada um num pedacinho diferente, porque temos que trabalhar dessa forma. O que acontece que em Lorena tem uma criminalidade muito maior que o Guará, hein? Essa é a realidade. Quando eu fui jornalista de um jornal em Lorena, eu cheguei a ver a coleta foram 250 ou 650, nem me lembro mais, quilos de maconha enterrado numa casa, eu fui lá ver e tal. E Lorena sempre tem essa característica de um tráfico maior de maconha. Mas o que acontece? A gente, em algumas audiências públicas, principalmente, que a gente faz, a gente tenta, o primeiro passo meu nas audiências públicas, eu fiz uma palestra 1 semana ou 2 na Câmara, Foi verdade, semana passada. Segunda-feira passada, isso, 1 semana e meia, não foi nem 1 semana nem 2. E o que a gente tenta fazer é sempre, primeiro, contextualizar. Então não dá para comparar Lorena com Guará, porque são cidades de tamanho diferentes, população diferente, formação da população diferente. E aí dentro dos municípios do mesmo tamanho, com as mesmas características, a gente tenta contextualizar. Lorena, por exemplo, tem indicadores que são muito menores do que indicadores das cidades do mesmo tamanho. Algumas vezes em municípios que são até menores, tem menos problemas, não são atravessados por uma rodovia federal como a nossa, não são divisa de estado. Outros delitos têm um pouquinho mais. Entra naquilo que a gente estava falando lá no início, da sazonalidade, da pontualidade, características locais. Acho que o trabalho... A localização de Lorena pesa? Pelo fato de ela estar mais próxima da divisa com o Rio, Minas? Creio que não. São características similares às que temos em Guaratinguetá, só que assim, Guaratinguetá é um pouquinho maior, tem uma população maior, e a gente vai enfrentando, são os desafios que a gente tem em cada local. Economia diferenciada. Às vezes a pessoa observa assim, poxa, mas em tal lugar, uma vez me falaram lá, Iguape é desse jeito, mas peraí, está em outro local, outra região, é uma cidade visitada, mas não é atravessada, não circulam, eu não posso comparar. Às vezes essa comparação, ela me causa o seguinte problema, eu acabo desviando os meus esforços
para questões que não são as mais importantes para aquele momento. Ou seja, O trabalho nosso, por exemplo, de acompanhamento estatístico, a Secretaria publica mensalmente. O meu tem que ser diário, às vezes turno a turno. Eu não posso demorar muito para dar uma resposta para algum delito que está acontecendo. Ele tem que ser turno a turno. Por isso que a gente sempre fala da agilidade que as pessoas precisam ter para se comunicar conosco. Seja pelo 90, indo visitar a companhia. Uma das coisas que eu falei na Câmara foi o seguinte: senhores vereadores, chegou a informação, já me liga, vai lá na companhia, a gente bebe um café, já me traz as informações. O senhor pode apresentar o requerimento, não tem problema, mas vamos tentar tornar mais ágeis as informações, porque às vezes a pessoa traz a informação para a autoridade mais próxima dela, a autoridade que ela conhece. A senhora deve receber muitas informações aqui na rádio. É importante que eu venha aqui, que eu converse, justamente para a gente abrir canais e as informações chegarem rapidamente. Às vezes um dia que a gente demore para receber uma informação, podem ter acontecido ali 2 ou 3 delitos que a gente não quer. O indicador que eu gostaria de ter é o 0. Então, conseguiu ter redução em 10 indicadores. Algum foi 0? 1 ou 2. Eu queria que fossem todos. Tá certo. Capitão Nogueira, muito obrigado. Eu que muito obrigado agradeço esse bate-papo o convite. gostoso que foi feito aqui. Agradeço o convite, a simpatia da senhora e a oportunidade que a gente tem de vir e falar sobre polícia com a população, que é um trabalho de todos. O nosso trabalho é um trabalho de todos. É a minha cidade, moro aqui, nasci aqui, meus filhos nasceram aqui. Eu tenho um carinho enorme e quero cuidar da cidade muito bem. Só para lembrar, então, qualquer um pode participar das reuniões do Conselho de Segurança da cidade. Aliás, seria muito interessante com uma participação maior, não é verdade? Cada vez maior. Na próxima semana, então, é a primeira segundas-feiras do mês. Primeira segunda-feira do mês. Sempre. E vai ser aonde essa próxima? No Colégio Fonte, 19 horas, lá no Portal das Colinas. E aí todo mês agora que eu já vim aprendi o caminho, eu peço para alguém avisar para a senhora sempre na última semana onde vai ser a reunião do outro mês. Eu tenho meu telefone e o WhatsApp, passo para o telefone, o WhatsApp. Da próxima vez que eu vier aqui eu vou trazer o Lelis também para a senhora falar com ele. Que ótimo, gosto muito deles. Tá certo, muito obrigada, comandante. São 13 horas, e 5 minutos. Heloísa já dentro dos nossos estúdios, juntamente com o Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares. Educação é tudo, hein? Educação é tudo. Se o motoqueiro não fosse tão mal educado, ele não cometeria tantas infrações de trânsito como ele comete. Porque começa dentro de casa com a educação e se reflete na própria educação do trânsito. Vem lá de casa também. Não é só de aprender no autoescola, não. Vem de dentro de casa. Não saia daí, que Elô vem vindo com diversidade para vocês. Não saia daí. Sintonia volta já. Experiencie a BASF ao criar, brincar, ligar-se, partilhar, Eu tenho marido de uma sobrinha. proteger, Parece que é sobrinho também. nutrir,